Muito boa tarde a todos. Meu nome é Ernesto Augusto Garbo, eu estou a convite da Sabine, que é coordenadora do Congresso CONAPEG, aqui iniciando esse ciclo de palestras. É com muito prazer que a gente realiza esse evento. Eu queria agradecer toda a confiança, agradecer também aos palestrantes que estão hoje aqui nesse primeiro dia. Com certeza vão ser muito proveitosas as palestras, até porque a gente teve bastante contato com todos eles. Gostaria de agradecer vocês, ouvintes, que estão aí assistindo, estão investindo esse tempo nesse aprendizado que vocês com certeza vão aproveitar muito na vida profissional de vocês, aplicar muitos conceitos nas empresas de vocês, tá? Também queria fazer um agradecimento especial a toda a equipe que desenvolveu esse congresso, Não foi nada fácil chegar até esse ponto aqui, são muitos momentos de dificuldade que a gente acabou acompanhando parcialmente. Parabéns aí a toda a equipe, a gente fica muito contente e satisfeito de poder estar compartilhando com vocês esse momento inicial aí de participação no CONAPEG, Então, a minha formação é em engenharia de produção. Eu acabei atuando bastante em empresas que têm uma indústria funcionando, que produzem produtos baseados em matérias-primas e processos, pessoas, equipamentos, tá? Mas na nossa vida profissional a gente vai percebendo que não são só esses elementos, não é só o que existe lá no chão de fábrica. Existem mais coisas. Então, depois que a gente vai fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, eu tenho uma empresa de consultoria. Nessa oportunidade a gente acabou vivenciando diversas situações de casos que a gente vai lá, melhora na produção 1, 2, 3% de melhorias, são melhorias bastante significativas, e aí começa a perceber que lá nas vendas o gestor comercial dá 20% de desconto. Pô, eu estou melhorando 1% e o cara deu 20% de desconto. Como que funciona isso daí? O financeiro, 50% de juros ao ano, a parte de recursos humanos, 30%, 40% de rotatividade. Então a gente começa a perceber que a gestão impacta muito no negócio. Esses pontos de oportunidade de melhoria nas empresas, em termos de gestão, eles acabam influenciando muito mais até do que itens lá da produção, muitas vezes, ou numa situação de algum comércio, ou alguma outra empresa, um mercadinho, algum serviço, etc. Os itens que mais impactam na competitividade das empresas são os fatores relacionados à gestão. E hoje aqui a gente vai comentar sobre diversos deles, até porque muitos desses fatores acabam influenciando negativamente nas empresas e muitas delas acabam não conseguindo sobreviver, não ter um período de sobrevida muito elevado. E esse é um dos principais assuntos que a gente vai tratar hoje aqui, que é porque as empresas quebram. O principal motivo, talvez não exista um único motivo sozinho, mas a gente, antes de conceituar os itens que são prioritários nessa questão aí, eu queria compartilhar de algumas ideias que me passam. O que é quebrar, O que é a empresa quebrar? Então tem diversas formas, A gente escuta falar, a empresa lá quebrou, Na realidade o cara vendeu a empresa, Mas será que vender a empresa é quebrar? Será que fechar a empresa, o cara quebrou, ele fechou a empresa, será que esses são sinônimos, A gente escuta muito falar, ou está em falência, a empresa faliu. O significado da palavra quebrar, às vezes ele é tratado aqui no nosso país como algo depreciativo, O cara vivenciou um momento que não foi legal. Claro, ninguém quer viver isso daí, mas isso está muito intrínseco à nossa realidade aqui no Brasil, tá? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um conceito diferente. Eles já nascem, o empreendedor ele já cria uma empresa sabendo que ele vai quebrar. Ele já
já sabe dessa situação, porque é a primeira vez, a primeira, segunda experiência que ele está tendo na vida pessoal é que nem um neném, né? Vai nascer, levantar e já sair andando? Não, ele vai levar um tombo. Ele já sabe disso daí. Então, quanto antes acontecer, até é melhor. E isso, na realidade, vai criar uma base de um aprendizado para ele. Isso é cultura dos Estados Unidos, até uma ideia que o Marcos Hashimoto ele comentou, né, comigo esses dias, e ele tem essa impressão que essa é uma das bases que faz com que o norte-americano, né, o pessoal dos Estados Unidos, eles sejam dos mais empreendedores que existem no mundo. Tá? Mas aí, o que acontece aqui no Brasil? A gente percebe que existe uma mortalidade de empresas muito grande. Até dados estatísticos do Sebrae mostram isso daí. Pouquíssimas empresas, né, eu não me lembro exatamente dos dados, mas mais de 50% delas não chegam ao segundo ano de vida. Né? Mais de 30% não chegam ao primeiro ano de vida. E pensando, né, uma empresa adulta, que seria com 30 anos, né, de experiência, seria uma empresa que já teria condições de ser autossustentável e tal, uma empresa com 30 anos, a gente considera ela adulta, ela, menos de 3%, se não me engano era 2,7%, 3% dessas empresas chegam, né? Empresas que nascem aqui no Brasil acabam chegando a uma vida adulta com mais de 30 anos. Isso é um dado bastante preocupante, porque quem é empreendedor, quem já empreendeu, já fez investimentos na área de montar o seu próprio negócio e tal, a gente sabe que existe um custo muito elevado para fazer esse tipo de negócio. E às vezes acaba indo recursos próprios, né, bastante altos para montar isso daí e tal. E nunca ninguém monta um negócio sabendo, eu vou gastar um monte de dinheiro e daqui a um ano eu vou fechar esse negócio, eu vou quebrar, ou vou falir, ou vou ficar devendo ainda, vou sujar meu nome por causa desse meu investimento realizado. Ninguém faz isso, mas isso é a realidade de mais da metade das empresas, né, que acabam, dos empresários, né, que acabam investindo em seu próprio negócio. E aí a gente, depois de realizar consultorias em muitas empresas, e eu posso dizer mais de 300, 400 empresas que a gente já realizou um tipo de trabalho que se chama diagnóstico, que daqui a pouco a Rosângela vai estar comentando, a gente percebeu uma correlação bastante elevada em termos de alguns fatores que existem nessas empresas, alguns itens, pontos prioritários, vamos chamar assim, que existem ou não existem, e um grau de competitividade das empresas. Quando a gente fala competitividade, é resultados, pense no lucro, pense na taxa de sobrevida, momentos de dificuldade serem passados com maior facilidade. Tá? Esses pontos prioritários a gente acaba transformando numa nota que a gente denomina ela de grau tecnológico da empresa. Então, a gente criou uma metodologia que você faz uma sequência lógica de itens avaliados e isso se transforma em uma nota de 1 a 10. Né? Então, quanto mais alta a nota, maior o grau tecnológico da empresa. Não é tecnologia de produção, mas sim tecnologias no todo, tecnologias de gestão. E quanto maior essa nota, né, maior o grau tecnológico da empresa, maior a competitividade dessa empresa, maior a taxa de sobrevida, maior o resultado que essa empresa tem, mais qualidade de vida as pessoas internamente da empresa possuem e os seus proprietários, né, têm noites de sono mais tranquilo, que são fatores que são bastante importantes, né, na vida do empreendedor, e quem é empreendedor, quem é empresário, sabe do que eu estou falando. Aí aqui, nesse nosso encontro, a gente vai estar falando sobre esses 21 pontos que são os mais importantes, e cada um desses pontos acabou se transformando em uma palestra que vocês vão acompanhar durante todo esse nosso evento aqui nesses próximos 7 dias. Com relação a esses 21 pontos prioritários, não significa então não tem um deles, eu já quebrei. Não é bem assim que funciona, sabe? Nem 2 deles, talvez nem 3 deles, mas às vezes um deles já vai impactar
tão fortemente que a empresa já não vai ter essa competitividade e não vai conseguir sobreviver. Mas uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que se eu tenho todos esses 21 pontos funcionando redondinho na minha empresa, que se eu tenho essas questões prioritárias, se eu sigo elas atentamente na minha empresa, com certeza a minha chance de sucesso ela vai ser bem maior. Ah, mas que garantia que eu tenho? Eu tive uma oportunidade na minha carreira profissional, um dos primeiros empregos que eu tive com um dos maiores industriais que eu já conheci, e ele falava, né, com relação a funcionários. Puxa vida, mas às vezes o funcionário vem aqui e me pergunta que garantia que eu podia dar para ele, que se ele vai continuar na empresa. Olha, a resposta que até me marcou bastante. Existem dois tipos de garantia que eu posso te dar. Uma que se você se esforçar, não dá para garantir absolutamente nada. Mas se você quer uma garantia maior, é só você não se esforçar. Você tem a garantia do fracasso. É muito importante a gente se manter um nível de esforço, manter, né, uma busca, uma procura por melhorias na nossa empresa. E o principal, ou o primeiro ponto, né, que eu vejo como sendo prioritário para a empresa é ela nunca considerar-se no estado da arte. Tenho que melhorar. Então a empresa tem que sempre ter em mente que, né, a empresa, o empresário, você, o ouvinte, você que está pensando em montar um novo negócio, a gente sempre tem que ter em mente que existem coisas para melhorar. A nossa cultura aqui, ela acaba fazendo com que a gente não pense da melhor forma, né? A gente conhece um pouco da cultura japonesa, quando trabalha com chão de fábrica, lean manufacturing, né, produção enxuta. Eles, né, a maioria dos livros que vem de lá, que são traduções do Japão para cá, eu não falo japonês, mas a gente começa a entender um pouquinho da cultura lendo sobre esses livros. Eles falam em zerar os desperdícios, tá? Eliminar os desperdícios. Aqui no Brasil a gente fala em melhorar, otimizar, sabe? Eles buscam o zero, eles buscam a eliminação, mas é óbvio que nunca se chega lá. Então você já está intrínseco à cultura deles, que eles sabem que eles têm coisas para melhorar. A gente acaba realizando esforços aqui e melhorando alguma coisa, mas o nosso objetivo era melhorar, então a gente chegou no nosso objetivo. Então a gente tem que ter em mente que nunca está no zero desperdício, a gente nunca está no estado da arte, a gente sempre tem o que melhorar. Esse é um dos principais pontos, na minha opinião, e que é o primeiro ponto que a gente trabalhou, que a gente vai estar trabalhando durante esse congresso. E para entender o que se tem para melhorar, uma das ferramentas, e que a gente percebe que é pouco utilizada pelas empresas e pelos empresários, é o diagnóstico. Então, esse seria o nosso segundo ponto a ser tratado, né, que a gente vai comentar rapidamente aqui. Mas o que é o diagnóstico? Né? O que é você se identificar oportunidades de melhoria na tua empresa? Não é só isso, né? Mas na verdade você vai identificar não só as oportunidades de melhoria, mas também as áreas que você realiza, que são forças da tua empresa. Coisas que são fortalezas que você realiza e que você não pode deixar de realizar. Então, esse diagnóstico ele vai acabar ajudando você direcionar também os seus esforços, né? Você priorizar áreas que são mais deficientes, né? Que são mais importantes e que acabam sendo deficientes na tua empresa. E nada mais importante do que você se autodiagnosticar, você identificar que existem algumas oportunidades de melhoria. A gente já comentou em alguns outros momentos e vamos comentar na sequência aqui ainda hoje com a Rosângela sobre diagnóstico e a importância do autodiagnóstico, que é você identificar uma baixa lucratividade, você identificar uma época de sazonalidade de baixa de vendas, algumas oportunidades, né, principalmente nesse sentido aí. Isso são indicadores que acabam fazendo com que a gente identifique situações que não são favoráveis à nossa empresa, esse autodiagnóstico.
Numa sequência, né, que a gente percebe nas empresas, e que a gente vai tratar hoje ainda, né, a terceira palestra com o Silvio, é a questão societária, né? Como que se faz em conflitos com sócios, isso acaba prejudicando as empresas e muitas delas acabam não tendo sucesso, né? Acabam não obtendo esse sucesso, ou crescendo, ou evoluindo por causa de questões societárias. Muitas vezes os sócios, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, e acaba não tendo nenhuma delas resolvida. Eu até gosto de trabalhar da seguinte forma, né? Quando a gente faz as reuniões, a gente combina, olha, tudo bem, aqui que bom que nós temos opiniões diferentes e espero que tenhamos opiniões diferentes, mas ao final da reunião a gente vai tomar uma decisão e essa decisão após tomada, a gente precisa que todos mesmo, até quem foi contrário a essa decisão, apoie e siga em frente com essa tomada de decisão, até porque vai ter outros momentos que a tomada de decisão vai ser a favor do outro. E isso é uma coisa que tem sido bastante funcional nas questões das minhas sociedades e questões, né, com sócios e também para minimização de conflitos. Quer dizer, o Silvio vai comentar também questão de transparência, né, entre as pessoas que trabalham em conjunto, principalmente eu percebo também irmãos que são sócios, né, pequenas empresas acontece muito isso daí, empresas familiares são irmãos ou primos, às vezes, né, parentes. Essa questão familiar acaba também dificultando algumas coisas, a pessoa tem que pensar, né, também, puxa, não quero prejudicar a família, mas também não quero prejudicar o negócio. Isso daí são questões que existem em conflitos, é bem importante separar essas duas coisas, né, a questão pessoal e a questão profissional. E aí vem mais uma questão importante, eu já estou na quarta aqui, mas talvez seja uma das mais importantes que a gente já tem identificado na maioria das empresas, que é o fator planejamento. Por que é importante planejar? Claro, todo mundo planeja, né? A gente vai fazer uma viagem, você sabe que você vai daqui, você vai lá para Miami, você vai para... Né? Você tem que ter um planejamento. Numa empresa, é muito mais importante até do que para uma viagem. Às vezes as pessoas acabam invertendo, planejam muito mais uma viagem do que o próprio negócio. E esse planejamento, ele né, muitas vezes ele é realizado, mas ele é realizado mentalmente. Não é colocado no papel, né, qual é o que se trata, né, desse planejamento, e não se transforma isso num plano. Um plano seria colocar no papel tudo que se idealizou. E aí, esses objetivos idealizados, né, eu quero crescer tanto, quero evoluir tanto, quero lucrar tanto, colocar no papel e como fazer essas ações para se conseguir esse objetivo, né, tão desejado, que na maioria dos casos, quando se tem uma empresa, se almeja o sucesso, né? Não necessariamente o sucesso seja uma empresa grande, ou o sucesso seja uma empresa altamente lucrativa, ou o sucesso seja uma empresa com um monte de funcionários, mas cada um tem a sua forma de pensar no sucesso desejado, e isso tem que ser colocado no papel. A gente vai trabalhar amanhã a questão de planejamento. Uma outra questão que é fundamental é com relação à equipe, aos funcionários, às pessoas que estão trabalhando na empresa. Essas pessoas, elas precisam ter conhecimentos nas determinadas áreas, tá? Cada uma dessas áreas que a gente está comentando aqui, ela demanda de certo conhecimento. A pessoa precisa estudar sobre aquele assunto, né? Ou sobre o assunto que ela trabalha. E uma coisa que a gente percebe, mais da metade das empresas que a gente acaba trabalhando, é que as equipes, as pessoas não estão tão motivadas a se capacitarem nos determinados assuntos, ou muitas vezes já acham que estão fazendo o melhor de si, acabam se acostumando com o dia a dia da empresa e não buscando oportunidades de melhoria nessa sua área do conhecimento. E isso muitas vezes ela é motivada por um fator que o próprio dono, o próprio empresário, ele também não se capacita, ele não acha importante isso daí. Mas talvez seja uma das coisas
mais importantes que existam. Você buscar conhecimento sobre esses determinados assuntos, né? E se fica como dica aí já, buscar conhecimento sobre esses 21 pontos que a gente está trabalhando aqui. E não só buscar esse conhecimento, mas também formar multiplicadores dentro das empresas, né? Às vezes aí tem casos, a empresa, mas sou eu e o meu filho, sou pai e filho. Mais importante ainda, imagina a capacitação do seu filho, isso é fundamental para a carreira profissional dele. E, claro, dentro de uma empresa, se o próprio dono começa a buscar conhecimento, começa a buscar oportunidades para crescer e evoluir cada uma dessas áreas, o pessoal que acaba trabalhando com ele vai se motivar também. Tá? Isso aí acaba sendo uma dos 21 pontos fundamentais dentro da nossa sequência lógica aqui de trabalho. Isso faz parte, né, de um sexto ponto, que é a questão liderança. Uma liderança, muitas vezes, que não tem um equilíbrio, ela acaba gerando uma cultura ou muito proativa ou muito reativa. O que eu quero dizer com isso aí? A cultura da empresa, e isso não é tão rápido de mudar, ela, né, tem que ter um equilíbrio. Às vezes, que nem o Silvio comentou, muitas vezes uma sociedade, um sócio, ele é importante para trazer equilíbrio para essa empresa, até porque às vezes um sócio tem mais um perfil de amistosidade, liderança no sentido de estudo e tal, e outro líder tem mais é mais conservador, acaba ajudando a segurar um pouco todo mundo, né? Esse equilíbrio é fundamental se encontrar numa sociedade, e a gente percebe que as empresas que têm maior sucesso, elas acabam encontrando esse equilíbrio em termos de liderança. Tá? Um outro fator que é fundamental dentro desses 21 que a gente está tratando aqui, e que isso acaba acontecendo em muitas empresas que possuem uma gestão com uma geração acima da minha, né? O pessoal em torno de 60 anos, o medo da informática, né? O medo do mexer com um computador, um tablet, um celular, acaba criando um desconforto. Não para todos, mas principalmente aqueles empresários que têm um grau de escolaridade um pouco mais baixo. Não que isso seja um problema gravíssimo, mas esses empresários, eles precisam buscar essas tecnologias, até porque a geração que está vindo agora, ela já nasceu criada no meio desses celulares. Até eu estou falando aqui para um celular que ele é um smartphone, tem diversas funcionalidades, etc. E isso aí acaba ajudando e muito na gestão da empresa. Não só na gestão, mas também a parte de toda a administração, a parte de vendas, que é fundamental para qualquer empresa, na parte de produção, etc. Né? A parte de informatização acaba agilizando muito, né? A gente percebeu que hoje em dia, quem não tem um computador para ajudar na tomada de decisão, para fazer um fluxo de caixa, fazer um controle financeiro, etc., acaba tendo maiores dificuldades e muitas vezes acaba não conseguindo fazer essa gestão, até porque o fluxo de informações hoje em dia ele é muito mais dinâmico. Essa questão aí precisa ser trabalhada, e foi aí o nosso sétimo ponto tratado aí, né, que a gente vai comentar sobre isso no decorrer do nosso evento. Eu até fiz uma sequência lógica aqui, às vezes eu olho para baixo, mas não é porque para eu não pular nenhum, não acabar não esquecendo nenhum desses itens que são fundamentais aqui para a empresa de vocês, tá? Bom, a gente falou de informatização, controles, né? Os controles com o computador ficam muito mais fáceis, e o principal desses controles é o controle do dinheiro. O controle do dinheiro da empresa, quando ele é mal realizado,
Esse é um dos pontos principais aí que fazem com que as empresas quebrem. Talvez esse sozinho ele faça a empresa quebrar. A falta de controle financeiro, a falta de controle de um fluxo de caixa, um controle, quando a gente fala caixa, é dinheiro, né? Controle do dinheiro, o que está acontecendo, saber as entradas de dinheiro naquele dia, as saídas do dinheiro daquele dia, entrou tanto, saiu tanto, tem que ter um saldo de tanto, conferir, contar lá o dinheiro, né? Na conta corrente, na poupança, no cofre, na gaveta, enfim, onde tiver, né? Cada um desses patrimônios aí da empresa, né? Que seria um estoque, vamos chamar assim, de dinheiro. E criar indicadores, né? Porque existem momentos que talvez vocês devem perceber que, puxa vida, está mais apertado, tem mais contas para pagar do que dinheiro para pagar essas contas. Mas eu tenho certeza que eu estou trabalhando com lucro, né? Então, trabalhar com lucro não significa ter caixa ou ter um sono tranquilo para pagar as contas. E esse controle financeiro ele é fundamental e o computador vai ajudar você a fazer esse tipo de trabalho. E no decorrer desse nosso congresso a gente vai ver formas de facilitar esse controle financeiro para as empresas de vocês. Não só o controle financeiro, mas também a influência que existe na empresa, né? Vamos aí para o nono fator prioritário, ponto prioritário, que é a influência do custeio, né? Quando você faz um custo dos seus produtos, quando você forma um preço de venda para eles, se você tiver uma metodologia que não seja a mais adequada, e existem diversas metodologias de custeio, e não existe uma certa ou uma errada, mas existe uma mais adequada para você formar esse custo na sua empresa, ele acaba prejudicando, até porque se você não tiver uma margem de contribuição, e esse termo margem de contribuição a gente vai trabalhar com ele nos próximos dias aí, você acaba não considerando qual que é o custo da tua ociosidade. É fundamental você saber qual que é o custo da ociosidade, principalmente em momentos de baixo faturamento, baixa nas vendas. E isso aí precisa ser trabalhado e maximizado, né, melhorado. E aí a gente entra num ponto que a gente acabou de comentar, né, baixa nas vendas e tal, a estrutura de comercialização dos seus produtos. Como funciona essa estrutura de comercialização? É muito comum a gente chegar numa empresa, uma empresa pequena, eu tenho 10 funcionários, 20 funcionários, né, ainda, até 200 funcionários é considerado uma empresa ainda pequena, né, média. Mas o cara tem 200 funcionários lá na produção, produzindo, fazendo e tal, porque a pessoa gosta de produzir, e tem um cara lá sentado na frente de um telefone esperando alguém ligar para comprar um produto. Vejam a diferença, 200 pessoas produzindo e uma vendendo. E talvez a venda não seja a mais estruturada possível, esperando a venda acontecer, ou o cliente procurar. Em muitos casos ainda você vai procurar a empresa e você não acha uma placa, você nem acha a empresa onde é que está. Você passa pela frente 10 vezes e não sabe que ali é uma empresa. Isso daí também é um ponto que a gente já vai estar comentando, mas a estruturação de uma equipe de vendas, e essa equipe não precisa contratar mais gente, não. Pode ser as próprias pessoas que estão trabalhando com vocês, mas direcionar esforços para que essas vendas aconteçam. Essa estrutura comercial, ela não pode ser fraca, ela tem que ser condizente com o que você está vivenciando naquele mercado. Se você não prospectar clientes, você não vai ter novas vendas. Tá? E quando a gente fala em prospectar, em vender, isso são objetivos que são muito interessantes e tal, mas isso você precisa transformar em metas. O que são metas? Telefonar, né? São verbos de ação, a gente já comentou em outras oportunidades, mas telefonar, visitar, são verbos de ação, e isso daí demanda de esforços e disciplina, rotinas de trabalho. Essas rotinas de trabalho têm que ser organizadas de uma forma que nem a produção. Então eu tenho uma produção que tem que acontecer, eu vou ter uma máquina, vou ter uma pessoa. A pessoa põe a matéria-prima na máquina, a máquina faz tal coisa,
a pessoa tira o produto daquele equipamento. Você realizou ações. Na estrutura de vendas, você precisa fazer a mesma coisa. Criar rotinas de ações que vão resultar numa produção de vendas. Tá? Imagine algo nesse sentido, fica muito mais fácil da gente idealizar a nossa, a gente fabricar as nossas vendas. Esse foi um dos pontos fundamentais. A gente está aqui no Congresso Nacional Pequenas Empresas, Grandes Negócios e falando sobre os 21 pontos prioritários que as empresas precisam ter para ter sucesso na sua carreira. Até isso aí é legal a gente comentar, porque as pessoas elas são perenes, né? Elas se aposentam e tal, mas a empresa ela tem que ser considerada para a vida toda, para sempre, né? Ela ser continuada, né? Não pode ter um prazo, até dia tal ela vai funcionar e daí eu vou fechar. Não, eu posso chegar num momento que eu não quero mais aquela empresa, eu vou vender ela, né? E isso muitas vezes até pode ser uma oportunidade de ganhos também para o empresário, né? Não só para quem está vendendo, mas para quem está comprando. Eu já comprei empresa, já vendi empresa, já fiz diversos negócios nessas áreas aí e não me arrependo em nenhum dos casos. Sempre valeu a pena. Por quê? Porque eu preparei a empresa para isso daí. Tá? Isso vai ser um outro ponto que a gente vai estar comentando. Então, junto com a parte de vendas, e a gente vai para o 11º ponto a ser trabalhado, é com relação ao lançamento de produtos. As empresas, você é empresário, você é gerente comercial, muitas vezes, tem que pensar no lançamento de produtos diferentes, né? Porque cada produto tem um ciclo de vida, e esse ciclo de vida, ele não importa se seja o melhor produto que exista, ele vai ter o seu momento de declínio. E se a gente entende quando é esse momento de declínio, algum tempo antes é momento de buscar novas oportunidades com o lançamento de novos produtos. E isso daí acaba fazendo parte de uma estruturação adequada na área de vendas. E não só lançar um produto, mas lançar um produto com um valor percebido pelo cliente bem acima do que você conseguiria imaginar, muitas vezes só pesquisando o preço do produto no mercado ou fazendo um cálculo de preço mínimo de venda com base num custo, etc. Tá? Então buscar não só o preço, mas buscar o valor percebido pelo cliente, que com certeza isso é fundamental, você agregar valor para o cliente, agregar valor na forma de serviço, de atendimento. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso daí também no nosso decorrer aí do Congresso. E uma coisa que muitas vezes acaba sendo esquecida pelos nossos empresários aqui no Brasil é que, em muitos casos, acaba se trabalhando regionalmente ou uma região somente, um estado ou até o país inteiro, mas a gente, se não tem alguém nos direcionando para pensar nisso daí, é que o mundo, ele hoje é pequeno. Depois que foi criado a internet, meios de comunicação, Google Tradutor, que você pode receber uma pergunta em chinês, você copia, cola lá, você sabe o que a pessoa está perguntando, não precisa contratar um tradutor, alguém para estar respondendo. A gente precisa pensar internacionalmente, ser competitivo internacionalmente. Até se eu não quero vender para fora do país, não quero exportar meus produtos, eu tenho que ser competitivo internacionalmente. Por quê? Porque senão daqui a pouco vem um chinês, monta uma empresa aqui do nosso lado e ele vai ser melhor do que a gente, vai vender aqui para o nosso cliente. E isso já tem acontecido. As próprias importações de produtos já têm tomado espaço de muitos produtos nacionais. E eu sempre dou a dica para que, se você tem um produto que seja interessante, competitivo internacionalmente, se você é competitivo internacionalmente, por que não vender para fora? Não para fora, Estados Unidos, China, mas de repente aqui para o Paraguai, aqui para o nosso, a gente tem um mapa mundi aqui. Quando a gente olha o mapa mundi, tem tanto lugar aqui próximo da gente.
Bolívia, Venezuela, Colômbia. Colômbia é um país que está em extrema ascensão e crescimento, e as exportações para a Colômbia têm crescido muito, e não só produtos de multinacionais, não, produtos pequenininhos, fazer algum tipo de consórcio de exportação com o teu vizinho, etc. São fatores que a gente tem que estar pensando. E às vezes, se a gente não é competitivo, a gente vai falar do 13º ponto, eu estou fabricando um produto aqui e esse produto está mais caro do que está custando mais para eu produzir do que o preço que está sendo praticado lá pelo mercado. Então, a gente fala em trabalhar com custo objetivado. O que é isso? É você desenvolver um produto que seja competitivo. Como que buscar um benchmark com os teus concorrentes? Como é que eles estão fazendo? Será que eles estão usando o mesmo tipo de plástico? Será que o teu material que está sendo colado aqui ele é o mesmo? Será que o processo de fabricação ele é diferente? Buscar como que está sendo feito e buscar as melhorias desse produto. Será que eu consigo mexer nos tamanhos, nas dimensões, na quantidade de plástico que está sendo utilizado, etc. Isso que é a grande questão a ser trabalhada em termos de desenvolvimento de produtos com custo objetivado. E, além de tudo isso, muitas vezes os problemas podem estar lá na produção, né? Se você é um industrial, se você tem uma indústria e você produz algum tipo de material, essa tua produção ela pode estar tendo desperdícios que em outras empresas não se tem. E esses desperdícios tornam você pouco competitivo. Quando a gente fala em desperdícios é porque existem técnicas que vêm lá do sistema Toyota de produção, que é o Lean Manufacturing, que eu sugiro a vocês estarem acompanhando as palestras que vão acontecer aqui no Conapegni, vai ter uma bem focado nessa área de desenvolvimento de produtos e foco na produção enxuta. E essa produção enxuta pensando em eliminação dos desperdícios. A gente vai estar trabalhando com isso daí. Então, técnicas desse Lean Manufacturing, desse sistema Toyota de produção, são técnicas que funcionam, é só você aplicar elas na sua indústria. A gente vê em muitas empresas que, por exemplo, trabalhavam com grandes lotes, né, lotes de produtos iguais, e aí hoje o mercado tem demandado produtos cada vez mais diferentes, linhas, né, de produção mais flexíveis, e como essa mudança acabou fazendo com que as empresas precisassem diminuir os tamanhos dos lotes, ou até muitas vezes unitizar, né, produzir de um em um produto, o setup de máquinas acabou influenciando negativamente, e muitas empresas acabaram quebrando por causa desse setup. E não perceberam que foi isso que impactou, porque talvez se tivessem percebido, teriam implementado melhorias dentro do seu parque fabril que resultassem em mais competitividade, melhor produção nessas empresas. E uma ferramenta, né, vou comentar uma delas, mas uma das ferramentas é o SMART, que é uma forma de, né, tradução aqui para o Brasil, troca rápida de ferramentas. Então essa é uma ferramenta do Lean, não vou falar mais sobre ela, mas fica uma dica aí sobre produção nas empresas de vocês. Um dos pontos fundamentais também na atividade das empresas é elas terem um grau de inovação, terem uma forma de gestão da inovação. Tá? Então, a inovação ela nada mais é do que transformar uma ideia, algo novo, algo diferente, ou uma inovação pode ser também nada novo, né, em termos de mundial, ou de um país, ou de um estado, ou de um município, mas novo para aquela empresa. Tá? Transformar aquela ideia em um resultado. Tá? Quando a gente fala em resultado, pensem no resultado financeiro que isso aí tem que trazer, essa aplicação dessa ideia. Né? O que é uma ideia que não seja um fluxo de caixa, por exemplo? Todo mundo conhece o que é um fluxo de caixa, o mundo inteiro sabe o que é um fluxo de caixa, mas às vezes aquilo não é aplicado naquela empresa. Então isso é uma inovação para essa empresa, uma inovação em nível daquele negócio.
Tá? Então, não necessariamente precisa ser uma inovação tecnológica da NASA ou de qualquer coisa. Não, inovação para você, empresário. Como transformar aquela ideia, né, aquele fluxo de caixa em um trabalho que funcione dentro do teu ambiente de negócio e te traga resultado. Tá? Então, isso não é nada tão impossível, né, mas precisa ter um passo a passo. Tá? Então, se você pensar que essa ideia ela precisa ser pensada, precisa ter algum tipo de pessoa que, dentro da tua empresa, entenda se isso aí é viável, não é viável, é importante ou não é importante. Normalmente é você, dono, que vai ter que trabalhar com isso daí. Alguém teve uma ideia e você vai dizer, não, vamos apoiar essa ideia ou não vamos apoiar, vamos deixar mais para frente, deixar para uma outra oportunidade. Então, é importante alguém fazer essa avaliação se essa ideia é factível ou não é factível, vai dar tal resultado ou não vai dar tal resultado. Uma outra questão que é importante ser colocado é se existe, né, dentro dessa inovação potencial de execução. Então, esse projeto tem que ser realizado, né, tem que ser feito por etapas, transformado esse objetivo, né, essa ideia, em um plano de ações. Quem que vai realizar tal coisa, o que precisa ser realizado, investimentos necessários, prazos, etc. Né? E muitas vezes essas ideias elas são inovadoras em nível local, regional, até em termos de Brasil ou até em mundo, né? É importante visualizar também se tem como patentear, né? Ou patentear essa ideia, né? Transformar isso em algo que o INPI entenda como sendo patenteável. E aí fazer toda uma sequência para você executar, né? A execução e botar na prática essa tua ideia e fazer com que ela se realize e obtenha os resultados. Tá? Então isso daí vai ser trabalhado durante o nosso congresso, mas é fundamental ter uma gestão de inovações dentro das empresas. Uma outra coisa que é fundamental é sempre fazer uma análise de investimentos. Quem que faz essa análise de investimento numa empresa? Não só investir numa máquina, mas muitas vezes investir numa ideia, investir numa mudança interna, ou investir num e-commerce, investir numa situação diferente do que se está acostumado, né? Não necessariamente só investimento de dinheiro, mas às vezes investimento de recursos, tempo dos funcionários, tempo do próprio dono, alguma matéria-prima, etc. Essa análise de investimento a gente entende que tem que ser feito, claro, pelo proprietário, pelo dono da empresa, e muitas vezes eles fazem isso muito rápido, a gente acaba fazendo isso muito rápido e as pessoas, em muitos casos, não entendem essa análise que a gente faz, mas é importante que seja feita no papel, até porque você mostra como faz. Tá? Aprenda a fazer análise de investimento e mostrar para a tua equipe como fazer essa análise de investimento, porque muitas vezes coisas que não valem a pena para a empresa nem vão chegar na tua mesa, não vão nem te perguntar se é possível fazer ou não é possível fazer. Tá? Então, isso daí, essa análise de investimentos, ela precisa ser feita por toda a tua equipe. Tá? Ainda que coisas simples, mas são fundamentais para a tua sustentabilidade. Tá? Isso é o 16º ponto que a gente já comentou aqui hoje. Uma questão que a gente vai estar comentando no congresso, até o Marcos Hashimoto, que a gente convidou aí para estar participando, é a diferença de empresário e empreendedor. Tá? Talvez pareça muito próximo uma palavra da outra, mas muitas vezes o empresário ele acaba não tendo aquele sangue empreendedor, ele não tem algumas características desse perfil, né, com maiores chances de sucesso, mas ao mesmo tempo um ponto positivíssimo é que se pode desenvolver muitas dessas características que são possíveis de se aprender, né? Você estudando sobre como se comportar, né? Como que aquela característica de comportamento empreendedor pode funcionar para mim e eu acabar, né? No caso, ou você que é empresário e
empreendedor, né, pode acabar desenvolvendo em si mesmo. Tá? Outro item importantíssimo é com relação à comunicação interna e externa da empresa. Às vezes, por falhas de comunicação, acaba se perdendo dinheiro. Falha de comunicação entre patrão e funcionário, ou vice-versa, ou entre empresa e fornecedores, empresa e clientes, empresa e seus representantes, etc. Essa comunicação, ela é muito fácil de não se prestar atenção nela e achar que tá tudo bem, mas muitas vezes não tá. Então, um canal de comunicação, né, pensar na comunicação interna e externa, muitas vezes até coisas simples, né? Eu já comentei aqui sobre uma placa, né? Uma placa que indique que a minha empresa está aqui, que eu existo, que eu estou aqui, é uma forma de comunicação. Existem diversas formas de comunicação e uma delas é a comunicação visual, outra é a comunicação oral, escrita, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, etc. Tem diversas formas de comunicação mais novas hoje em dia até. E outro fator também que a gente percebe muito nas empresas, principalmente empresas menores, porque quando a empresa nasce, é muito fácil a gente confiar muito nas pessoas que estão ao nosso redor e atribuir funções para os nossos parentes, amigos, irmãos, né, uma sociedade familiar. E a empresa vai crescendo, vai se desenvolvendo, e as pessoas acabam se acomodando em estar nessa gestão familiar, e essa sucessão familiar depois, né, o crescimento da empresa, o pai quer se aposentar e aí o filho vai entrar. Se o filho não se preparar para isso, essa sucessão familiar, ela pode acabar impactando negativamente nos negócios e em muitos casos realmente acaba fazendo com que a empresa não tenha sucesso. Tá? Então é muito importante, ainda que uma empresa familiar, que existem pontos positivos dentro de um negócio que tenha gestão familiar, as pessoas envolvidas se profissionalizarem, serem as melhores naquilo que elas estão sendo, né, as suas funções dentro das empresas. Outra questão que acaba muitas vezes, e aí a gente vai falar de empresas bem pequenininhas, o cara que tem uma banquinha de cachorro-quente, algo que, né, muitas vezes acaba sendo ele mais um funcionário, né, uma microempresa individual e tal, que né, a chance dela não perdurar pós aposentadoria do dono é porque não foi feito um planejamento em termos de crescimento dessa empresa. Tá? Porque o que acontece, né? Às vezes a gente é muito bom naquilo que a gente faz, a gente monta uma empresa, a gente está ali no dia a dia, tem uma lucratividade legal, estou satisfeito, faturo lá 5, 6 mil reais e me sobra 3 mil reais. Ótimo, eu estou satisfeito com isso. Mas em algum momento que eu passar por alguma dificuldade, seja questão de saúde, seja um momento que eu queira ir fazer uma viagem, ou passar um mês fora, ou uma semana fora, muitas vezes, o meu negócio depende totalmente de mim. Então, se eu não tiver um plano para que esse meu negócio cresça, não cresça estratosfericamente, não, mas cresça um pouco mais, que me permita que eu coloque alguém, contrate alguém para pôr no meu lugar e ainda assim vale a pena para mim. Tá? Então, isso é fundamental, porque existem momentos que as empresas precisam, né, os empresários precisam de um tempo, tirar umas férias, e se a empresa fica totalmente dependente da pessoa que está realizando, né, o seu dia a dia ali, acaba existindo a chance de fracasso. E aí, tudo bem, mas eu vou ficar um mês fora porque eu guardei dinheiro e tal, mas daí o teu negócio vai ficar fechado? Será que o cliente consegue assimilar bem isso daí? Não, com certeza não consegue, né? Seja numa barraquinha de cachorro-quente, ele está acostumado a ir lá comprar toda semana, uma vez por semana, chega lá, está fechado, um dia, 2 dias, 3 dias, ele para de ir lá. E aí você perdeu toda uma clientela que às vezes levou anos para conquistar. Tá? Então você ser independente, o teu negócio ser independente de você. Isso aí é fundamental para que as empresas tenham uma chance de sucesso.
Aí uma das formas de fazer isso daí é buscar essa expansão, não só crescimento, né, aumentar pontos de comercialização, um crescimento na área de franquia, ou ser franqueado, ou franquear a sua empresa. E acreditar que esse teu negócio realmente ele pode ser um pouco maior do que ele realmente está acontecendo. Lembro que isso aí é muito para empresas bem pequenas que a gente acaba visualizando esse fator afetando bastante. Tá? E aí, por último, 21º ponto, e talvez a gente acaba, né, de vez em quando caindo nessa dificuldade, que a gente precisa acreditar que os fatores internos, as dificuldades que a gente tem, as oportunidades que a gente tem de melhoria dentro da empresa, eles são mais importantes do que os fatores externos. Né? Às vezes a gente se pega reclamando da macroeconomia, né? Fatores macroeconômicos, suprassetoriais aí que acabam impactando. O que são eles? A inflação, o câmbio, o dólar, os impostos, os juros, o PIB caindo, etc. Mas isso daí só faz a gente ficar mais chateado e não se motivar a estar buscando as melhorias dentro das empresas. E com certeza isso aqui é um dos fatores. A gente tem outros 20 fatores para trabalhar. Então, acreditar que fatores macroeconômicos eles influenciam mais na nossa empresa do que os próprios fatores internos que a gente consegue mexer e que a gente consegue melhorar são mais importantes. Então, parem com esse negócio de ficar reclamando de não sei o que e tal, porque isso não leva a nada. A gente não vai conseguir melhorar fatores macroeconômicos reclamando, né? Reclamando para nós mesmos, ou para nossos clientes, ou para nossos funcionários. Tá? A gente só vai conseguir trabalhar contra nós mesmos. Então, é fundamental que a gente foque os outros 20 fatores, né? Busquemos as melhorias que a gente tem condições de estar melhorando, mudando, se tornar mais competitivo e com certeza a gente vai ter uma chance de sucesso muito maior do que outras empresas, outros concorrentes. Hoje o que eu tenho para falar, né, nessa primeira palestra introdutória é isso daí. Eu fiquei muito contente em estar podendo compartilhar essas informações com vocês. Eu espero que vocês consigam assimilar tudo isso, né? Claro que eu falei muito rápido aqui, até por uma questão de tempo, mas com o decorrer das palestras, cada um desses itens vocês vão entender com um pouco mais de calma e um pouco mais de metodologia para conseguir implantar nas empresas de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se encontrar no final desse dia com um passo a passo para questão de diagnóstico, algumas coisas na área de sociedade. Eu fiquei muito contente aí de poder estar colaborando com o Congresso Nacional Pequenas Empresas e Grandes Negócios.